Isaías capítulo 40, versículo 12. 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 Irmãos, Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías viveu antes do cativeiro babilônico. Isaías profetiza muito juízo em seu livro, muita correção ao povo de Deus em seu livro. Só que você vai perceber que a maioria desse juízo, a maioria deste ensino que corrigia, está do capítulo 1 ao capítulo 39. A partir do capítulo 40 do livro de Isaías, nós temos uma mudança no tom da pregação de Isaías. Aquele que trazia muito juízo e muita correção, a partir do capítulo 40, não é exclusivo, mas a partir do capítulo 40, ele começa a trazer consolo e uma promessa de restauração. Por quê? Qual é a ideia? Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías está olhando e profetizando como alguém antes do cativeiro babilônico. A partir do capítulo 40 é como se Isaías estivesse profetizando, se colocando no lugar da nação de Judá dentro do cativeiro babilônico. Nós sabemos que no ano 612 a.C., a Babilônia conquista a Síria e se torna o império mundial, comandando todo aquele espaço que hoje conhecemos como Oriente Médio. Nós sabemos que no ano 606 a.C., a Babilônia invade Jerusalém pela primeira vez e leva alguns homens cativos para a Babilônia, dentre eles o profeta Daniel. No ano 597 a.C., a segunda invasão, destrói um pouco da cidade, leva um pouco de homens cativos para a Babilônia, dentre eles o profeta Ezequiel. No ano 586 a.C., a terceira e última invasão, quando a Babilônia, a mando de Nabucodonosor, invade o reino do sul, Jerusalém, Judá, destrói a cidade, destrói o templo e leva mais homens ainda cativos para a Babilônia. Agora perceba comigo, do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías está olhando tudo isso, profetizando tudo isso e profetizando juízo sobre isso e por causa disso. A partir do capítulo 40 é como se Isaías estivesse dentro do cativeiro, mas ele não foi para o cativeiro. É como se ele estivesse dentro do cativeiro, anunciando restauração ao povo de Deus. Então muita coisa que Isaías fala a partir do capítulo 40 serve tão somente para a nação de Judá que estava no cativeiro, mas muita coisa também serve para nós hoje, em uma perspectiva profética, inclusive o capítulo 53 de Isaías, o famoso capítulo de Isaías 53, que talvez seja o capítulo mais famoso de toda a Bíblia, a promessa e a profecia da crucificação de Jesus. Agora, no capítulo 40, irmãos, a partir do versículo 12, Isaías, com uma visão de quem está dentro do cativeiro, começa a exaltar a grandeza de Deus e mostrar para nós quem é Deus, porque o final do capítulo é a ideia central do que eu quero falar aqui, e do que Isaías queria falar. Lá no final do capítulo, nós teremos a certeza de que podemos descansar em Deus. Quase terminando o capítulo, vai surgir uma dúvida em Israel. Mas o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Mas ele diz que pode confiar em Deus, mas antes de confirmar que pode confiar em Deus, surge a dúvida: nós podemos confiar em Deus? E para responder essa dúvida, antes da dúvida, ele mostra o tamanho de Deus. Então perceba, vamos ver o tamanho de Deus, porque existe dúvida no nosso meio sobre Deus. E depois a certeza de que nós podemos descansar em Deus. Antes da dúvida, a explicação de quem é Deus, para quando chegar a dúvida, confiarmos em Deus. Essa é a ideia. Então, já que você está aqui e tem que confiar em Deus, tem outra opção? Você tem outra saída? Você tem onde se apegar? Você tem outro para se segurar? Não. Você vai ter que sair daqui confiando em Deus, descansando em Deus. Então, antes disso, conheça o seu Deus, para que a confiança brote naturalmente no seu coração. Conhecendo a Deus, fica fácil de confiar nele. Conhecendo a Deus, mesmo quando surgir a dúvida, também surge a resposta. Amém?
Essa é a ideia. Então vamos ver quem é Deus. Na totalidade é impossível. Você consegue saber tudo de Deus? Não tem como não. Mas tem coisa aqui no versículo 12 em diante que nos explica um pouco sobre Deus. Olha o texto, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Uma pergunta retórica. Aqui Isaías está falando sobre Deus. E sobre Deus a pergunta é: quem que pega a sua mão e consegue medir toda a água que existe neste universo? A resposta é: somente Deus. Somente Deus é capaz de saber quantos litros d'água existem neste universo. Você sabe que nós temos alguns oceanos: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico, Glacial Antártico. É impossível mensurar, irmãos, com exatidão a totalidade de água que existe no universo. Mas o texto está dizendo, ele pega tudo isso com a mão. Ele conta tudo isso com a mão e ele sabe exatamente quantos litros d'água existe neste universo. E não só a água, mas a terra ele também sabe. E tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão. Ou seja, o Deus que sabe quantos litros d'água existe neste mundo é o Deus que sabe o tamanho do universo, porque ele consegue medir a palmos. E este Deus que conhece o quanto de água tem no universo, que sabe o tamanho do universo, que mede com as mãos, também sabe o peso do universo. Ele sabe quantas águas, sabe o tamanho do universo, e como em uma balança de precisão, que para ele é apenas um recipiente, ele pega toda a terra desta terra, ele pega todas as suas criações, a invenção do próprio Deus, a criação de Deus, coloca tudo dentro de um recipiente e sabe te falar exatamente quanto que pesa. Nós estamos falando de um Deus que consegue fazer tudo isso porque é maior do que tudo isso. Nós estamos falando de um Deus que sabe o tamanho do universo porque ele é maior do que o universo. Os cientistas, aproximadamente, dizem o tamanho do universo. O tamanho do universo, segundo os cientistas, é de 90 bilhões de anos-luz. 90 bilhões de anos-luz, o que é isso? Significa que se você caminhar, correr, viajar, na velocidade da luz, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo conhecido. 90 bilhões de anos. E qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E para Deus? Para Deus é como se fosse os palmos de suas mãos. O universo criado para Deus, palmas de suas mãos. Ele é o Criador. Agora, já que Ele é o Criador, e já que nada existe fora dele mesmo, não existe, não conhecemos, não sabemos de nada que seja agente de algo fora de Deus. Ele é o agente de tudo. Ele é a fonte primária de tudo. Ele é o Criador de tudo. Então, se Ele é o Criador de tudo, e nada existe sem que Ele tenha feito, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. É o versículo 13 e o 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o agente de todas as coisas, se Ele está por trás de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Não podemos tratar Deus como um conhecedor apenas do presente. Por que eu estou falando isso? Porque na teologia existe uma heresia. A heresia é chamada teísmo aberto. O que é isso? Não caia na heresia do teísmo aberto. O que é isso? É a ideia de que o futuro não existe
E à medida em que as coisas vão acontecendo, Deus vai descobrindo, porque se o futuro não existe, Ele não sabe o futuro. Mas nós estamos tratando de um Deus atemporal. Presente, passado, futuro, hora, segundo, minuto, data, mês, ano. É para nós que estamos aqui. Mas para Deus não, Ele está acima disso tudo. Acima do tempo, Ele está acima de qualquer coisa. E se Ele é o Deus criador de tudo, quem é que pode aconselhar a Deus? Quem é que pode virar para Deus e falar assim, não, Senhor, no seu lugar eu faria diferente. A gente tenta dar conselho para Deus. Senhor, mas por quê? Senhor, mas não seria melhor? Senhor, mas eu acho que deveria ser assim. Irmão, Ele não precisa da sua opinião. Ele é Deus. E Ele sabe exatamente como fazer A, como fazer B e como fazer C. Ele sabe tudo. Quem aqui nesta manhã pode ser conselheiro de Deus? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe fosse restituído? Ninguém. Agora, lembra lá do início da mensagem que eu disse? Que do 1 ao 39, juízo, pregação dura, coisa difícil de ouvir. Do 40 ao 66 não é exclusivo, mas é majoritário, consolo e promessas de restauração. Por quê? Porque agora era como se Isaías estivesse no cativeiro. E no cativeiro, Judá está preso. O reino do norte, o reino do sul, perdão, está preso. E as nações estão vindo contra ele, principalmente a grande Babilônia, um império contra o reino do sul. O povo de Deus cercado de inimigos. Mas olha o 15 ao 17. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas, aí entenda-se nação, ou melhor, nações, são como pó que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Nações contra o reino do sul. A Babilônia, o grande império, contra o reino do sul. Mas quem é, ou quem são essas nações diante de Deus? Ninguém. Quem são os inimigos do povo de Deus perto de Deus? Ninguém. Judá na terra estava como minoria. Mas, meu irmão, a minoria com Deus é maioria. Eu vou repetir. A minoria com Deus sempre será maioria. Judá está cercada, e mais, na visão do profeta, não no momento que ele disse, na visão, Judá está preso, cativo. Só que, quem são as nações diante de Deus? O Líbano era uma região que, na época de Jesus, era chamada de Fenícia. Hoje nós temos o país Líbano. Quem lembra da cidade de Tiro, Edom? Aquela região tinha muita floresta, muita madeira devido à floresta. E o texto diz, pode queimar toda a floresta do Líbano, todo o Líbano, que mesmo assim não vai chegar aos pés daquilo que Deus merece. No Antigo Testamento se matava animais para sacrifício. Pode matar todos os animais da terra. Pode pegar todas as florestas, todas essas árvores que nós temos, a floresta amazônica, tudo para oferecer a Deus em sacrifício. Não vai chegar nem aos pés daquilo que ele merece, de tão grande que ele é. As nações podem se levantar contra o povo de Deus, que é impossível vencer. Por quê? Porque Deus é maior do que as nações. Versículo 18, 19 e 20. Com quem comparareis a Deus? A pergunta pode ser óbvia. Deixa eu ver se é óbvio. Com quem que eu posso comparar a Deus? Com quem? Com nada, com ninguém. Com quem que eu posso comparar a Deus? Só com Deus? Só com Deus. Então, tá bom. Quem que eu posso comparar a Deus? Com ninguém. A resposta parece óbvia. Mas vamos continuar lendo, porque às vezes nós caímos nesse pecado. Olha lá. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem.
e os ourives a cobre de ouro, e as candeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artífice perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O que é isso? Quem é que pode ser comparado a Deus? A resposta é: ninguém. Mas então por que é que homens trabalham, fundem imagens e querem esculpir imagens para cair no pecado da idolatria? Todas as vezes que você quer comparar a Deus a alguém, todas as vezes que você coloca alguém na frente de Deus, todas as vezes que você prioriza alguém em detrimento de Deus, você está caindo no pecado da idolatria. Porque ninguém pode ser comparado a este Deus que sabe cada gota de água que tem no universo. Ninguém pode ser comparado a este Deus que mede os 90 bilhões de anos-luz a palmos. Ninguém pode ser comparado a este Deus que sabe quanto pesa a terra nas suas mais mínimas gramas. E tentar valorizar alguém mais do que este Deus, ou tentar comparar alguém com este Deus, é idolatria. Vocês não viram nenhuma imagem de escultura aqui, não viram? Nós não adoramos imagem. Aqui, muito provavelmente, não tenha pessoas que adoram imagens, mas tem pessoas que adoram esposas, que adoram maridos, que adoram profissões, que adoram dinheiro, que adoram status, que adoram reconhecimento. E alguém aqui, muito provavelmente, pode cair no pecado da autolatria. O que é isso? Adorar a si mesmo. Como é que chama aquele negócio, o camarada que só pensa nele? Narcisista? Narcisista. Eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, viu? Mas o narcisista idolatra ele mesmo. É isso. Você pode ser um idólatra, sem nenhuma imagem na sua casa. Porque você pode estar se comparando a Deus. Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu tenho eloquência. Eu tenho dinheiro. A minha casa é bonita. O meu carro, ou os meus carros, são maravilhosos. Nunca me deixaram na mão. Tudo do ano. Idólatra. Idólatra. Você está comparando isso à grandeza de Deus. Você está colocando isso na frente de Deus. 21. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentares para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Tem alguém aqui que crê na terra plana? Cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Em outras palavras, vocês não estão entendendo quem é Deus, não? Está comparando alguém a Deus? Está adorando imagem? Está adorando a você mesmo? Está adorando a criatura? Está adorando o ser humano ao invés do Criador? Você está fazendo tudo isso? Você esqueceu que Deus criou todas as coisas? Você esqueceu que Ele desenrolou os céus para nele habitar? Vocês esqueceram, em outras palavras, traduzindo, que o único digno de adoração é Deus? Vocês esqueceram que Ele é o Criador? Desde o princípio é falado isso. Isaías está vivendo 700 anos antes de Cristo. 2.700 anos antes da gente. Mas segundo os judeus, Adão e Eva foram criados 6.000 anos antes da gente, 4.000 antes de Cristo. E desde o Éden já é falado: Deus é o Criador, Deus é o Criador, Deus é o Criador, Deus está acima de todas as coisas, Deus está acima de todas as coisas. Israel, você esqueceu? Você está colocando a sua adoração e a sua idolatria em outro Israel? Você esqueceu que Deus é o Criador de todas as coisas? Como é que você pode idolatrar alguma coisa se Deus é o digno de toda a honra e toda a glória? Como é que você pode dar glória a você mesmo ou a qualquer outra coisa se a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém? Isaías 42, versículo 8. 23 e 24. Perceba comigo, lá do 15 ao 17, ele subjuga as nações. Agora do 23 ao 24, ele subjuga os reis, os governantes.
É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Só para contextualizar, olha o versículo 8 do capítulo 40. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O versículo 6 diz que toda a carne é erva. Murcha-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra de Deus permanece. Versículo 23 e 24, Deus é maior do que os juízes e os reis dessa terra, porque esses juízes são plantados, recebem vida, logo depois já morrem, não são eternos. Mas o nosso Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Irmão, às vezes nós não concordamos muito com os nossos governantes. Às vezes nós não concordamos muito com os nossos juízes. Se você é um pouco de direita, conservador, eu acho que você não gosta muito do STF. Mas são juízes e são nossa autoridade. E estão acima de nós. O presidente está acima de nós, você votando nele ou não. O governador também. O prefeito também. O vereador também. O deputado também. O senador também. Quem mais? As autoridades estão acima de nós. Podem ser justas ou injustas. Acontece. Mas, justas ou injustas, existe o juiz dos juízes. O governador do governador. O dono de todas as coisas é Deus. E esses, tanto justos como injustos, terão que se ver com Deus. Porque Ele, Deus, reduz os governantes a nada. A criação é maravilhosa, mas não é digna de idolatria. Deus é o nosso alvo de adoração. Os governantes são importantes, mas não o adoramos. Adoramos somente a Deus. 25. O 25 volta à ideia do 14 e 13. A quem, pois, comparareis, para que lhe seja igual? Diz o santo. É Deus que está falando isso aqui. A quem você pode comparar a Deus? E na questão dos governantes, muitos de nós colocamos a nossa confiança no Bolsonaro. Bolsonaro não é Deus. Colocamos a nossa confiança no Lula. Lula não é Deus. Colocamos a nossa confiança no nosso candidato. O nosso candidato não é Deus. Você quer uma vida segura? Não é Bolsonaro, não é Lula, é Deus. Você quer uma vida segura? Não é o prefeito que vai ganhar ano que vem? E eu não estou aqui tirando a sua posição de cidadão. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você vota em quem que você quiser, faz campanha para quem você quiser, mas a nossa segurança está em Deus. Em Deus. Porque esses homens são como erva. Cresce, daqui a pouco é cortado. Todos os políticos passaram. Todos os que estão agora vão passar. Todos os que chegarão, passarão. E Deus permanece para sempre. Se a esperança do povo de Deus estivesse, irmãos, em juízes, estaríamos perdidos. Mas a nossa esperança está em Deus, que está acima de toda organização política deste mundo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Foi o político? Foi o juiz? Foi o governante? Irmão, o governante está aqui a mando de Deus, mas ele não governa o Brasil. Quem governa o Brasil é Deus. Se vier um tsunami no Brasil, algum governante pode impedir? Não tem como. Se um meteoro quiser cair no Brasil, alguém protege o Brasil? Deus é que comanda o Brasil. Deus é que governa a nossa cidade. Deus é que governa o mundo. Porque Ele é o Criador. Agora, você quer se espantar um pouco mais com a grandeza do nosso Deus? Olha a continuação do 26. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome,
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só há que venha faltar. Quem? Deus. Quem chama as estrelas pelo nome? Deus. Numa noite comum, sem chuva, por exemplo, você olha para o céu e fica admirado com tanta estrela que você vê. Alguém já tentou contar estrela quando era criança? Minha mãe falava que dava verruga. Mas não é verdade? Você já tentou contar estrela? Irmão, tenta contar estrela, você não vai conseguir. Agora, tem um que chama cada uma pelo nome. Segundo alguns estudiosos e cientistas, a nossa Via Láctea, não é esse o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Tem, deixa eu ver aqui, 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Aproximadamente. Bilhões, 400. Eu não sei o que eu vou falar aqui agora não, mas eu li e eu vou falar o número. Diz que em todo o universo, 10 sextilhões de estrelas. O que é isso? Eu não sei. Eu só sei que o Eustáquio tem na conta. 10 sextilhões. Não sei o que é. Pergunta o Eustáquio. Agora perceba comigo, irmãos. Cada uma ele chama pelo nome. Pelo nome. É só para quem lê Bíblia. No livro de Apocalipse aparece uma estrela com nome, que cai na água e torna as águas amargas. Qual o nome? Só para quem lê Bíblia. Absinto. Absinto, ou seja, coisa amargosa. Um nome de uma estrela. E o resto? Deus chama pelo nome cada estrela. E quando ele chama, nenhuma vem faltar. É como se Deus fosse aquele que tivesse o nome das estrelas, a lista de chamada. Fulano, Beltrano, Cicrano, ele conhece todas. Por que ele conhece todas? Voltando ao início, porque ele criou todas. Porque ele comanda e domina sobre todas. Até o 26, do 12 ao 26 é o tamanho do nosso Deus. Então deu para entender? Deu para pelo menos mensurar? Deu para pelo menos compreender de quem que nós estamos falando? É por isso que teologia não é um estudo sobre Deus apenas. Teologia é um estudo sobre aquilo que Deus revelou sobre Ele. É diferente. Porque não conseguiremos estudar Deus na sua profundidade. Mas conseguimos revelar, ou melhor, estudar aquilo que Ele revelou. O que Ele revelou dá para estudar, está na Bíblia, nós temos a obrigação de estudar. Agora, aquilo que Ele não revelou, irmãos, transcende o que Ele revelou. É muito maior do que aquilo que Ele revelou. Ele é Deus. Lembra que eu disse que era uma profecia como se os judeus estivessem na Babilônia já? E os judeus na Babilônia, e nós nos dias de hoje, cometemos o pecado do 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao nosso Deus. Ou seja, se Deus é tão grande, e se você sabe que Deus é tão grande, por que você está duvidando dele? Se ele é tão imenso, maior do que a terra, maior do que o mar, maior do que os governantes, se ele cuida de tudo, se ele sabe o nome de cada estrela, por que você está colocando em dúvida o cuidado dele para a sua vida? Se ele é tão grande, por que você duvida que ele cuida de você? Se ele é tão imenso e cuida desse universo inteiro, por que ele não cuidaria de você? Por que você diz, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Ou seja, por que você diz, Deus não sabe o que eu estou passando? Por que você diz, Deus esqueceu de mim? Se ele é onisciente. Irmão, você me dá licença para fazer uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto. Eu não gosto de licença poética. Ah, os músicos aí já me xingando. Mas deixa eu fazer uma licença poética aqui. Nem se Deus quisesse, ele te esquecia. Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Você acha que Deus vai assim, eu vou esquecer a irmã Esther? Não tem como, ele é Deus. E tem gente que fala aqui, ó. Tem um telefone tocando, se alguém não perceber. Olha o versículo 27, perdão. O meu caminho está encoberto ao Senhor.
Ou seja, ele não sabe de todas as coisas, ele esqueceu. Por que você está perguntando isso? Se ele é o Deus que nós estamos vendo aqui desde o versículo 12. Por quê? Por quê? Agora, olha o finalzinho. E o meu direito passa desapercebido. Ou seja, por que você fala que Deus esqueceu? Outra hora você fala, Deus é injusto. Eu tenho um direito que está desapercebido diante de Deus. Ou seja, Deus é injusto, não está me dando aquilo que eu tenho direito. Irmão, você já questionou a Deus? Jó questionou. Não blasfemou, mas questionou. E muitas vezes é a nossa realidade. Nós questionamos a Deus às vezes. Deus se esqueceu de mim. Eu tenho direito, mas Deus não me dá o que eu tenho direito. Quem és tu para discutir isso com Deus? E outra, por que é que você vai duvidar se Ele é Deus o Criador? 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não cansa de cuidar da gente, não. Deus não cansa de cuidar do universo, não. Deus não cansa de conhecer todas as coisas, não. Deus não esqueceu de você, não. A música diz assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca houve amor tão grande assim, se isso não for amor. Quem sabe essa? O oceano secou, mas no céu as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Mateus, que mensagem antropocêntrica. Você está falando do homem? Não. Eu estou falando do tamanho do Deus Todo-Poderoso e de um de seus atributos. Ele cuida, Ele guarda, Ele ama. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus pelo cuidado que Ele tem com a minha vida. Aleluia. Toda a honra seja dada a Deus porque Ele cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Presta atenção, meu irmão, Ele não se fatiga, Ele não cansa, Ele não para de cuidar dos seus, Ele não para de cuidar do universo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele sabe as águas, Ele sabe o mar, Ele sabe tudo, Ele sabe as estrelas, Ele sabe de você. Lembra do salmista no Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prove e conhece os meus pensamentos. 29. Estou precisando do 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Enquanto você está achando que Deus esqueceu, Ele está te dando força se você está cansado. Tem gente que chega aqui na igreja, pastor, eu tentei desistir essa semana. Eu tentei parar essa semana. E por que você não parou? Porque Ele dá força a quem não tem força. Essa força que você vê aqui não é sua, essa força que você vê aqui é de Deus. Por isso que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. É a palavra de Deus que diz. Faz forte ao cansado. Eu estou cansado, mas Deus me faz forte. A força não está em mim, a força está em Deus. E Ele só não dá força, mas Ele multiplica a força. Eu estou sem força para vir à igreja, eu não tenho mais vigor para continuar. Está na hora de receber força de Deus. Está na hora de receber multiplicação de força. Estou sem vigor, então não vem arrastado, vem a reboque, vem ajoelhado, vem arrebentado, vem quebrado, que aqui você ganha força. Por causa do Deus Todo-Poderoso. E lá no livro de Daniel, Deus é chamado de ancião de dias. Ancião de dias. Olha o 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Os jovens. Me perdoe aqui a turma da terceira idade. Eu não estou vendo ninguém aqui da terceira idade. Estou vendo ninguém.
Mas vamos supor que tem alguém aqui da terceira idade. Agora perceba, se eu virasse aqui e falasse, ó, os irmãos da terceira idade cansam, não seria mais comum? Os irmãos da terceira idade, de exaustos, caem. Mas o texto está dizendo, os jovens. Sabe por quê, irmão? Porque cansar é do ser humano em qualquer idade. Desistir é do ser humano em qualquer idade. Tentar parar não é apenas para quem está na terceira idade. Quantos jovens nós atendemos com 15, 16, 17, 20, 30 anos, já quer parar com a vida, já quer desistir da vida, já quer parar com tudo. Isso é o normal do ser humano. O que foi, papai? Deixa eu ver o que está caçando. Papai, vigia. É normal de um ser humano cansar. Irmão, você sabe as suas lutas. Você sabe as suas dores. Você sabe, irmão, o calcanhar de Aquiles que você tem. Você sabe o que te tira do sério. Você sabe o que te faz querer desistir da vida. Você sabe. Isso é inerente ao ser humano. Acontece, vai acontecer, talvez está acontecendo. Mas Deus não é assim. A nossa força, a nossa vida não está naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente é, naquilo que a gente tem, graças a Deus. Se você estivesse seguro em você, irmão, você seria tudo menos seguro. Você teria tudo menos uma rocha para se apegar. Mas você está se apegando àquele que é forte, mesmo que você seja fraco. Olha o 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse é o segredo. Tem gente que acha que ser cristão é não passar pelas dificuldades. Não, irmão. Ser cristão é esperar no Senhor. Ser cristão é descansar no Senhor, para ter as forças renovadas. Talvez você chegou sem força, irmão, mas espera. Esperar é aguardar confiantemente, sabendo que Deus vai agir em nosso favor. Você não precisa ver as circunstâncias mudarem, nem dar ordem para a circunstância mudar. Você só precisa esperar no Senhor. Esperar no Senhor é um ato de fé. Esperar no Senhor é, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. Quem disse isso? Jó, o homem que perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e 10 filhos. Perdi tudo isso, o que você está fazendo, Jó? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Mas você perdeu o filho? Eu estou descansando. Você perdeu boi? Você perdeu ovelha? Mas eu estou renovando as minhas forças. Por quê? Porque eu estou esperando no Senhor. E esse que espera no Senhor renova a força. Agora olha isso. Sobem como asas, como águia. Águia é um símbolo de força. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Olha o contrário. O 30 diz, os jovens se cansam e se fatigam. Mas quem espera no Senhor, sobe como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Olha que interessante, primeiro sobe, depois corre, depois caminha. Não deveria ser o contrário? Vai caminhando, vai acelerando, aí corre. Pegou embalo, o que o avião faz? Mata a gente de susto quando sobe. E sobe, 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 chega lá no destino. Mas o texto está dizendo que você está lá, sobe, 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 sobe. Depois você desce um pouquinho, aí você vai devagarzinho, 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 devagarzinho. Isso aqui é para acabar com qualquer engano que você possa ter sobre a vida. Porque se eu fosse um coach, um treinador, aqui agora, o que eu ia falar? Vai devagarzinho. Mas daqui a pouco você está avançando. Daqui a pouco você está rompendo. E você vai voar. E foguete não tem ré. E vai para cima. Mas não é isso que esse versículo diz. Esse versículo diz o contrário. Irmãos, momento de subir são poucos na vida.
Momentos de correr também são poucos na vida. No dia a dia você não sobe, no dia a dia você não corre, mas no dia a dia você pode caminhar. O normal é caminhar. Por isso que você cansa, porque você está tentando viver subindo. Você está tentando viver correndo. Mas, irmão, é de grão em grão que a galinha enche o papo. É devagarzinho, irmão. É dia após dia. Tem gente que quer viver nas alturas. Irmão, quanto maior altura, maior queda, cuidado. Tem gente que quer viver já rompendo tudo. Não é assim. Não é assim. Eu poderia estar falando igual, você já entrou no YouTube e tem propaganda? Fiz meu primeiro milhão com 15 anos. Compra sua casa com 10 anos de idade. Irmão, não é assim. Não é assim. A vida comum, você não sobe. Na vida comum, você não corre. Na vida comum, você caminha. Dia após dia. De glória em glória. De vitória em vitória. Você só não pode estagnar. Você só não pode parar. Por que não? Porque você está esperando no Senhor. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Faça uma oração a Deus. Pai, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela nossa vida. Reconhecemos a grandeza do Deus que servimos. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder e a tua soberania. Reconhecemos quem o Senhor é, Pai. E por saber quem o Senhor é, pedimos perdão pelas nossas dúvidas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Queremos sair daqui, Pai, esperando no Senhor. Estamos cansados, desanimados. Às vezes, Pai, a batalha é tão grande, a luta é tão grande que de fato sentimos que perdemos as forças. Mas meu Deus, estamos aqui para renovar as nossas forças no Senhor. O nosso combustível não é outro a não ser aquilo que vem do Senhor. Não é o marido, não é a esposa, não é o trabalho, não é o dinheiro, nada pode nos renovar. É o Senhor que nos renova. Nessa manhã é o Senhor que nos renova. Acalma o nosso coração, Deus. Acalma o nosso coração, Deus. Acalma cada um que está aqui, Deus. Para que eles possam subir na hora de subir, correr, na hora de correr, mas caminhar contigo. Caminhar contigo. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Vocês vão receber a ceia, e enquanto vocês recebem a ceia, nós iremos louvar ao Senhor e depois juntos participarmos desse momento.